Como que vocês estão? Vocês estão bem? Ontem, né? Ontem foi o dia da mentira. O dia da mentira, né? Onde as pessoas, né, atribuem a Lula, né? Como o dia dele, né? O governo Lula. De fato, não é um governo de mentira, né? A gente sabe que todo político mente, né? Pelo menos a maioria, né? Todos. O ser humano, ele mente, né? A Bíblia diz que Deus é verdadeiro e todo homem é mentiroso. Então, todo homem mente, de uma forma ou de outra, né? Muitas vezes a pessoa pensa que mentira é falar mentira. Não, mas mentira é você falar, pensar uma coisa, fazer outra, né? E por aí afora vai, né? Você não cumprir com a palavra, essas coisas, tudo se resume em mentira, né? Mas porque todo homem é mentiroso. Mas tem pessoas que a vida deles é uma mentira. Tem pessoas que, vamos usar assim uma linguagem figurada, que o DNA dele é mentira. Assim são. E no grupo que tem mais esse povo mentiroso, né? Assim, na política é o grupo da esquerda, né? A esquerda mente descaradamente. Ele segue aquela máxima da turma lá dos comunistas antigos lá, né? Que Stalin, essa turma toda, né? Vamos acusar os outros do que nós somos, né? Acusar os outros. E eles mentem para conseguir o que eles mentem, né? E aí assim o PT representa bem isso no Brasil. E o Lula é muito bem isso. Ele mesmo é um réu, confesso, né? Tem aquele vídeo famoso dele falando que estava, acho que não sei onde, aí fora do Brasil, com o Jaime Lerner, lá do Paraná, e ele disse que foi prendido pelo aquele político lá do Curitiba, né? Que aqueles números que ele inventava lá não podia ser verdade, né? Parece que fala que tinha 30 milhões de crianças, né? Na rua, um negócio assim. E o Lenin dizia que se tivesse tudo isso, não tinha como andar nas ruas, né? Então ele mesmo é um réu, confesso. Outro dia ele falou, né, que o Lula disse, né, que o problema da mentira é que se você mentir hoje, aí amanhã você vai ter que falar outra mentira para justificar essa mentira, né? E assim vai indo, né? Então, o Lula é experiente disso. E antes, né, ficou. Principalmente as pessoas que não gostam do PT, a direita, né? Os bolsonaristas atribuíram o Lula como o dia dele, né? Ontem, a mentira como o dia do Lula. Eu também vi aqui no Twitter, né, do Humberto Costa, ele falando que é o Bolsonaro, né? Fez essa foto aqui com o Lula com o nariz comprido. Os petistas colocou como se fosse o Bolsonaro. Mas o que ficou famoso mesmo, o mais comentado foi do Lula, né? E tem um fundamento. Falar que o Lula é o dia dele, né? Porque ele mente muito. Ele e os petistas, né? Por exemplo, né? Dizer que ele foi inocentado lá na questão da Lava Jato. Todo mundo sabe que ele foi inocentado. Ali foi suspenso o processo dele, né? Depois porque ele disse que era por questão de CEP, que foi condenado lá em Curitiba, mas que o juiz natural seria lá, acho que Brasília, né? Onde foi mandado os processos depois de condenado, depois de estar preso. Então diz que o processo dele foi suspenso por causa disso, né? Por questão de CEP, né? De endereço, não porque ele foi inocentado. Porque não foi julgado o mérito dele. Então e os petistas querem dizer que ele foi inocentado. Ele não foi inocentado. Ele continuou sendo uma pessoa, né, denunciado, com provas sobradas, como diz outro juiz aí, provas sobradas, né? As provas foi para Brasília e ficou lá. É que o menino prescreveu, né? Isso foi uma jogada da turma que ajudou ele, né, para favorecer ele, né? Prescreveu os crimes dele, né? Mas ele nunca foi inocentado, mas ele diz por aí que foi inocentado. Por isso que ele é mentiroso.
Ele é mentiroso porque ele ficou falando que, na campanha, falando que claramente, né, que ele voltando ao poder, o brasileiro ia voltar a comer picanha, né? Então até a gente veio até falar que ele lá queria o povo ia comer picanha com cervejinha, a gordura da picanha escorrer pelo lado do canto da boca, esse negócio tudo, né? Ou seja, em resumindo, ele prometeu a picanha, né? Aí depois que ganhou que a picanha não veio, aí a gente vê os pitches dele que tá falando em figura de linguagem, que não foi bem aquilo, né? Mas ele prometeu, se era figura de linguagem, foi uma coisa de má fé, por quê? Porque as pessoas que votam nele, ele mesmo declara isso, né? Que lá no Morro do Alemão, ele dizia que é, se a pessoa não estudar, vai ser um ajudante, né? E vai cuidar da família. Então, se a pessoa quiser um emprego melhor, trabalhar melhor, ter um emprego melhor, tem que estudar para ganhar mais. Ele diz isso, né? Lá no Mundo Alemão, que a pessoa, para ter um emprego melhor, tem que estudar. E depois, anteriormente, a gente tinha dito que a pessoa, quando ganha um pouco melhor, deixa de votar no PT, né? Ele disse isso. Aqui, acho que foi aqui na reunião do sindicato aqui dele, que estava lá fazendo comício, né? Então ele disse que quando a pessoa, o trabalhador, ganha um pouquinho melhor, deixa de votar no PT. E ele depois disse que para a pessoa ganhar um pouco melhor, tinha que estudar, resumindo, né? Ele fala que quem ganha melhor é porque estuda e deixa de votar no PT. Então, o que eu queria com isso? Que aqueles que votam no PT, segundo a própria fala dele, e as pesquisas deles mostram isso, as pesquisas aí do Datafolha, da turma toda, mostram que quem vota no PT são as pessoas menos estudadas, né? As pessoas que são mais simples, né? Eles votam no PT. Então, falar que foi figura de linguagem, para o negócio da picanha, foi uma coisa de má fé, né? Foi uma sem vergonhice, por quê? Porque as pessoas simples, né, que é o que vota neles, como mostra os números, né, e a própria deles, não vai entender o que é figura de linguagem. Até mesmo quem é mais estudado, né, não percebeu que ali tinha figura de linguagem, ali tinha um fato que ele estava prometendo, que o povo com ele ia votar comer picanha, né, e era mentira, né. Então é um governo de mentira. Depois ele até virou piada que depois de passar tempo ele veio, falou que as pessoas tinham que comer abóbora, plantar abóbora, um negócio assim, né? Tem até um vídeo dele com a abóbora na mão. Então é um governo de mentira, né? Um governo de mentira. Um governo de mentira que dizia que era contra o aborto. E mesmo tendo vídeo ele falando que o aborto era questão de saúde pública, uma coisa esquisita de falar, né? Porque a gravidez não é uma doença para ser questão de saúde pública, para até abortar, né? Então ele falou que o aborto é uma questão de saúde pública. Depois virou aquele bafatudo, que não é isso que ele quer dizer, que da saúde da mulher e tal. E que ele respeitava, que ele era contra o aborto, porque ele era homem de família, tinha neto. Depois ganhou o governo, ele ganhou, aí o Brasil saiu só o governo ele ganhar, aí a ministra dele tirou o Brasil daquele órgão lá que faz do mundo, né, que, de direitos pela vida, né, depois de umas 2 vezes eles tentaram implantar o aborto, né, que nem agora por último foi o aborto 9 meses sobre a questão de estupro, né, aí como ficou, havia muitas críticas, ele voltou atrás, né, então um governo de mentira, né, fala uma coisa e faz outra, né? É um governo de mentira. É um governo de mentira porque na época da campanha a gente dizia que ele e o Maduro era amigo e depois foi proibido de dizer, né, que ele era amigo do Maduro. Mas depois que ele ganhou do governo dele, o Maduro vem aqui no Brasil, né, e tudo, né, recebe tapete vermelho, né, ele elogiou o Maduro. Teve até aquela situação lá que envolvendo, né, a segurança, acho que do Maduro e com dos segurança do Brasil, lá de Brasília, que agrediu uma juíza, uma repórter da Globo, né? E ficou por isso mesmo, né? E, ninguém ficou falando que ele é extrema direita, esquerda, nada disso, né? Mas o detalhe é que a gente não podia falar que eles eram a favor do amigo do Maduro na campanha. E agora é provado que são amigos, né?
íntimos, amigos pessoal, essas coisas todas. Então o governo é mentira, né? Um governo que mente. Um governo que mente porque ficou chamando o Bolsonaro de genocida porque ele não queria comprar vacina, sem que todo mundo sabe que ele comprou, que é que nem é mau caráter. Sabe que o Bolsonaro comprou as vacinas, não comprou antes porque o Brasil, né, não estava, o mundo não estava pronto as vacinas. Eles falam que as pessoas que morreram porque o Bolsonaro não quis comprar vacina, sendo que não tinha vacina quando essas pessoas morreram. E assim que as vacinas ficou prontas, que começou a ser vendida para o mundo, o Brasil foi um dos primeiros países a comprar vacina, e o Brasil foi o país que mais vacinou na época lá, os países que não produziam vacina. O Brasil foi o país que mais vacinou, né? E mesmo assim ficou esse cara falando Bolsonaro de genocida. O Bolsonaro nunca recusou comprar vacina quando estava pronta, aprovada pela Anvisa. E eles com esse discurso de genocida. Aí o que acontece agora? Agora o Brasil está com um surto de dengue. E antes desse surto, o Japão fez uma vacina e a Anvisa aprovou, há um ano atrás mais ou menos. E o governo dele não queria comprar, porque queria esperar a vacina do Brasil, que está sendo feita aqui, que vai ficar pronta, né? Talvez no final desse ano. Ficou enrolando, aí não comprou a vacina, veio comprar meses depois, por causa do surto e das críticas, né? Então, um governo que mexe, porque aquilo que ele falou que o Bolsonaro de fazer, é ele que fez. Um governo mentiroso. Um governo mentiroso, um governo que mente direto, sempre, né? A mentira, a outra mentira que ficou famosa também agora, foi a questão dos móveis. Ele, a Janja, ficou dizendo aí que o Bolsonaro, né, sumiu com os móveis, que ele podia ter levado para casa dele, o que era dele, mas o que era do púlpito, que tinha deixado lá, falando claramente que o Bolsonaro furtou os móveis lá do palácio, lá da casa dele, lá do governo. E agora, depois, os móveis apareceu. Né? Os móveis apareceu. Então eles mentiram na cara dura, para ter um motivo para poder comprar móveis caros à custa do povo pobre. Então é um governo mentiroso, é um governo que mente. E a gente podia aqui numerar outro tanto de mentira, né? Então ontem, né, dia 1º de abril, que hoje é dia 2, atribuiu ao Lula, né, como dia dele. Não é difícil, né? Porque o homem mente muito. Ele mente, né? Como diz aquele jornalista lá o Marcos Antônio Villa, né, que hoje virou a casaca, né? Ele é um anti-bolsonarista ferrenho. Mas na época do Lula, da Dilma, lá, quando ele estava no poder, teve até processo na justiça, onde o Villa dizia que o Lula mente, né? Ele dizia, o Lula mente. Então o Lula, ele mente mesmo. E ele não liga pra isso não, faz parte dele, a pessoa que mente, a pessoa que tá no caráter dele mentir, pra ele, você fala que ele é mentiroso, é um elogio, ele não liga não, é normal pra eles, né? Um mentiroso, né, de profissão, não liga não. E parece que tem até um vídeo aí do Lula, se não estou enganado, que fala que o político tem que mentir mesmo para poder ganhar, né? Então, é o dia dele, né? Do PT. E não só dele, do PT e da esquerda, até mesmo aqueles políticos, tem alguns políticos de direita, de centro, né? Também que mentem muito, né? São mentirosos. Mentem muito. O judiciário mente. O judiciário mente, por exemplo, né? Tem a questão do judiciário lá que na época do transitado e julgado, tinha época que julgava que transitado e julgado só podia ser preso, depois de transitado e julgado, depois mudava dizendo que não, já na primeira instância, ou segunda instância, já condenado, já podia ser preso, depois mudava de novo, que só podia ser preso depois de transitado e julgado. Então o judiciário fica mentindo também, né? Então, essa turma, muitos desmente, né? Não estou falando que todos são mentirosos, né? Mas em todos os ramos da sociedade, principalmente na política, né? No grupo ligado à política, são mentirosos, né? Então, aqueles que mentem mesmo porque uma coisa é você mentir por necessidade, não é certo mentir, mas muitas vezes a pessoa por necessidade acaba mentindo, né? Mas tem pessoa que mente mesmo para prejudicar os outros, para ter proveito próprio, né? Isso faz parte deles, né? Essas pessoas que mentem para prejudicar os outros e para
ter benefício próprio, isso fazem parte deles. Eles são assim. E não muda, é caráter deles, né? Então, ontem, né, foi o dia dos mentirosos. E o Lula, se for ter um líder lá dos mentirosos, esse pode ser o Lula, né? Então, apesar dos petistas dizer que, os petistas dizer que Bolsonaro que foi o mentiroso, né? Mas tem uma foto também com o nariz de Pinóquio do Bolsonaro, mas mesmo o Bolsonaro mentindo, né? Que eventualmente mente porque homem mente, pra ganhar do Lula é difícil, porque o Lula mente muito. Muito obrigado por assistir meu vídeo, viu? Dê um like aí, né? Compartilhe, que é o canal Gilson Patriota. Obrigado.